Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, você com certeza ou quer entrar na programação ou quer fazer mais dinheiro com programação, com código. Mas hoje eu estou aqui para te bater um papo e te mandar a real de como fazer dinheiro com código, mas não só isso dos prós e contras, tá? De como fazer isso. Hoje na internet, se você pesquisar aí como fazer dinheiro com código, na bio do YouTube você vai ver vários vídeos te falando que é muito possível fazer dinheiro com programação, que programação é uma das áreas que mais pagam, que tem muito mercado aí para todo mundo, só que a coisa não é bem assim, então hoje vamos bater a real e vamos esclarecer alguns pontos aqui, tá? Se você quer entrar na programação, é claro que hoje a gente tem muito mercado aí, e é principalmente sobre isso que eu falo aqui no meu canal, sobre o mercado, sobre como você, júnior, trainee, pleno, sênior, pode encontrar vagas para você, principalmente se você quer alavancar sua carreira aqui no Brasil ou se você quer principalmente chegar numa vaga internacional. Eu ensino como você pode usar queries para buscar vagas sem concorrência lá no LinkedIn, como você pode achar vagas que, poxa, você não tem tanta concorrência como na aba de vagas, ou você não precisa ficar aplicando 1000 currículos para ser chamado para uma entrevista e ainda tomar negativa. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada nos vídeos, principalmente na aba do ao vivo aqui no canal, porque esse vídeo não é sobre como encontrar vagas, tá? Bom, uma coisa que você tem que saber é, a programação, ela não é um trabalho fácil. Código não é um trabalho fácil. Na pandemia, principalmente, a gente teve muito a mídia falando que é muito possível você fazer dinheiro com programação, que tem muita vaga, pouco programador, e hoje muita gente que entrar na área sem experiência, aprende HTML, CSS, um pouco de JavaScript, e acha que isso já é suficiente para chegar numa vaga ganhando 3, 4, 5 mil reais aí, porque o mercado está precisando e não é muito bem assim. Também, do outro lado, a gente tem os programadores que falam que, poxa, para você entrar na área só tem vaga de sênior, só tem vaga para quem é realmente especializado, que pedem 1001 requisitos que você precisa saber tudo para entrar na área, e também não é bem assim. O fato é que você precisa saber os requisitos que o mercado mais está pedindo. E para isso, você pode muito bem ir na aba do LinkedIn, procurar as vagas, ver quais vagas você se candidataria, lista os requisitos que estão nessas vagas e anota, tá? Os requisitos que mais se repetem são os que você tem que ir na direção de estudar, porque os que mais se repetem são os mais importantes, os mais pedidos do mercado. Então, com certeza, se você souber esses requisitos, você vai ter uma alta probabilidade de se encaixar em mais vagas, em mais processos seletivos. Com isso, se você botar essas palavras-chave aí que mais se repetem, depois que você aprender no seu perfil do LinkedIn, você vai conseguir ser mais achado, mais procurado, receber mais mensagem, ser mais notado quando o seu currículo for enviado. Então, se preocupa com isso, tá? Muita gente, muito programador hoje quer entrar no mercado, mas não sabe nem o que estudar, não sabe qual direção ir, não sabe o que o mercado está pedindo, e essa dica pode te ajudar muito. Porque hoje a gente vê programadores que, poxa, estão estudando 3, 4, 5 anos, não conseguem a primeira vaga e aí falam que não tem mercado. Mas não é bem assim. Muita gente está estudando errado, muita gente não sabe nem o que estudar. Então segue essa dica que você vai saber bem um roadmap do que está faltando para você e de qual direção que você tem que ir para conseguir chegar no mercado aí e fazer o mercado te notar. Beleza? É claro que a programação você tem que estar se atualizando sempre. Isso não é novidade para ninguém. Mas como se atualizar? A atualização é a cada semana, a cada mês, seja em JavaScript, seja em Java, seja em Angular, seja em Ruby, o que for. Hoje você tem as linguagens sempre lançando novas atualizações. Seja atualizações de segurança, seja atualizações de uma função nova para facilitar a sua vida. E é claro que você tem que estar a parte disso. Por quê? Você não quer entrar num código, numa empresa que nasceu em 2023, com você sabendo funções e códigos que lançaram só lá de 2010 para trás, de 2015 para trás. Então hoje você precisa principalmente estar atualizado com projetos novos, então sempre fazendo projetos, sempre estudando coisas novas. Se você der uma olhada aqui, ó, aqui tem alguns livros que eu estou estudando, não tenho o costume de ler, mas tem que ler para se atualizar. Então, hoje você tem que saber qual caminho percorrer. E Lucas, poxa, eu estou iniciando na área, qual caminho que eu tenho que percorrer, qual o caminho mais curto para eu conseguir uma vaga internacional, conseguir alavancar minha carreira tanto aqui no Brasil quanto internacional? Primeiro, você saber arquitetura de código, tá? Essa é uma coisa principalmente que eu falhei muito no começo, eu já quis ir direto para o código, já quis ir direto para as funções, fazer aplicações sem pé nem cabeça, muito emboladas, e aí eu acabei correndo muito, mesmo com 5 anos de experiência hoje, eu corri muito,
para não saber o básico. Eu pulei o básico e hoje isso está me cobrando. Então, tem que voltar no básico, programação orientada a objeto, arquitetura, estuda esse tipo de coisa, design patterns, porque assim você vai conseguir saber principalmente quais os erros você não cometer para você deixar o seu código melhor possível. E aí, quando você souber arquitetura, programação orientada a objeto, você vai conseguir dominar qualquer linguagem. Uma linguagem de programação é igual você aprender um novo idioma, só que é um novo idioma que você conversa com o computador. Então, aprender React, aprender Angular, aprender Ruby, aprender C#, .NET, é só você ir num curso, comprar um curso da Udemy, ver tutorial no YouTube que você vai pegar cedo ou tarde. Agora, programação orientada a objeto, você fazer um bom código, você vai levar isso para qualquer linguagem que você for. Então, não subestime essa etapa inicial. Começa do começo, e aí vai fazendo isso conforme você vai melhorando seu código, que você vai evoluir muito na sua carreira, beleza? Tem alguns pontos aqui que você consegue fazer muito dinheiro com programação, tá? O primeiro é o freelancer. Muito programador opta por ir por freelancer para conseguir fazer dinheiro, mas os prós de freelancer que você consegue ter, por exemplo, é liberdade geográfica, você consegue ter liberdade de tempo, você faz a hora que você quiser, você faz ali no tempo que der para você, você recebe o dinheiro e você vai viajando. Tem muito nômade digital hoje que trabalha com programação fazendo muito freelance, e tem alguns sites aí que podem te ajudar a achar freelancer se você tá precisando. Por exemplo, a gente tem o Workana, o 99 Freela, são sites aí que tem trabalhos freelancer que você consegue fazer um dinheiro com freelancer ali. É claro que o dinheiro de freelancer tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, mas também tem os contras, que é muito difícil. Por exemplo, você lidar com cliente, você sempre está lidando com pessoas, é muito complicado. Tem cliente que você vai fazer um trabalho de boa, que ele vai te pedir alteração até não dar mais. Tem cliente que, pô, são difíceis de lidar, então acabam faltando com respeito. Lidar com pessoas é muito difícil, então a gente tem todo esse estresse. Tem gente que te dá calote, tem gente que some, então a gente tem esse tipo de coisa. Se você quiser passar por isso, você pode optar em fazer uma grana com freelancer. É claro que com freelancer você não vai tirar 10, 20, 25 mil reais por mês, mas você vai conseguir um dinheiro ok, principalmente no começo, tá? No começo da sua jornada, só que é muita correria. Você aprende muito, você desenvolve muita experiência, principalmente por fazer muito projeto, mas também é muita correria e você tem que estar à parte, aceitar esse tipo de coisa, beleza? A gente tem também o trabalho, que é um trabalho de empresa normal. Você é contratado, você recebe um salário, seja no Brasil, aqui um trabalho nacional, seja de fora, ganhando em dólar, euro ou libra, beleza? A gente tem aqui no Brasil um salário inicial para alguém que está iniciando aí de trainee, um salário bom aí seria uns 2.000, 2.500, é um salário muito bom para trainee, mas geralmente tira em torno aí de R$1.000, 1.100, 1.200, 1.300, até uns 1.500 aí para trainee, com alguns benefícios ou não, tá? O júnior ele pode receber de 2.500 a 3.500, já vi receber, mas não muito mais que isso, beleza? E hoje, as vagas de trabalho você tem que fazer aquilo que a gente falou no início, você tem que ter os requisitos que o mercado está pedindo, você tem que saber solucionar o problema da empresa. Então não adianta nada, toda empresa ela abre uma vaga, seja ela do Brasil ou seja ela de fora, ela abre uma vaga para resolver um problema. Seja esse problema um problema de demanda, a empresa está com muito serviço e pouco funcionário, seja ela um problema de uma aplicação pegando fogo e precisa contratar alguém especializado para resolver, ou seja ela principalmente que a aplicação está sozinha e precisa contratar alguém para cuidar daquela aplicação para dar manutenção. Geralmente, na minha experiência, nesses 5 anos fazendo entrevista, tanto para empresas nacionais quanto internacionais principalmente, que é o meu foco, trabalho para fora desde 2021, geralmente são esses 3 motivos que a empresa está com uma vaga aberta, tá? Se você conseguir resolver o problema da empresa, ótimo. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter aí estudado 1 milhão de anos, ter 10, 15, 20 anos de experiência, mas você precisa trazer um retorno para a empresa e ela precisa ver isso na hora na hora da entrevista. Então, se você conseguir mostrar isso, você vai entrar, seja na empresa nacional, seja na empresa internacional. Seja você fazendo entrevista como estagiário, como júnior, como pleno, como sênior, ou seja você, sei lá, fazendo entrevista só para fazer. Então, sempre mostre esse tipo de atitude na hora da sua entrevista, tá? A gente tem principalmente os trabalhos de fora.
trabalhos internacionais. E aqui no canal eu ensino muito, principalmente a você encontrar vagas internacionais para você, a você trazer os recrutadores para você, para o seu perfil, ter oportunidades, gerar oportunidades, passar nas entrevistas internacionais. Então dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, principalmente na aba do ao vivo, que você vai encontrar um conteúdo muito rico aqui, tá? Mas as vagas de fora aí, elas principalmente Estados Unidos e Canadá, elas pagam aí uma média que eu vejo tanto comigo, os salários que chegam para mim nas entrevistas que eu faço, quanto para os meus alunos da Operação Código de Ouro, os salários aí, para quem está iniciando a primeira oportunidade internacional, um contrato de 6 meses para a empresa te conhecer, e depois eles renovam para 1 ano ou 2 anos, um salário de 20 a 25 dólares por hora, tá? Multiplicado por 168 horas no mês a 176 horas no mês, depende, tem mês que tem mais dias úteis, tem mês que tem menos dias úteis, você tem um salário aí médio de 3.000 a 3.500 dólares aí por mês. Geralmente já vi alunos assinando um contrato também de 2.500, de 1.700, 2.000 dólares aí por mês, tá? E só que não é um salário ruim. Comparado a uma pessoa que está pegando um primeiro contrato lá fora, é um salário ok. Depois, na renovação de contrato, eles aumentam esse salário, tá? E aí você chega perto aí dos 5.000 dólares, que é por isso que eu tô aqui falando para vocês, ensinando todas as técnicas aqui no canal para você chegar numa empresa internacional. A gente tem também as startups. As startups são muito boas para você pegar experiência, principalmente porque uma startup é uma empresa que está começando, ela precisa ela não tem grana para contratar um time muito grande. Ela precisa de um time pequeno, às vezes é um desenvolvedor, 2, 3 ali numa startup, mas ela precisa que as pessoas sejam principalmente muito voláteis, muito flexíveis. Então você ganha muita experiência trabalhando numa startup, porque você mexe no front-end, você mexe no back, você às vezes precisa mexer no mobile ali, na aplicação para celular, você aprende muito, poxa, preciso dockerizar, preciso mexer na AWS, preciso mexer em outra coisa, então você adquire muita experiência em pouco tempo ali. Qual que é o custo disso? Muitas pessoas não aguentam a pressão de estar numa startup, tá? Então, muitas vezes você vê muito funcionário tendo um burnout, porque é muita demanda. Às vezes um cliente precisa de alguma coisa à noite, poxa, como é pouco funcionário, o dono da startup precisa disso para ontem, às vezes você vai ter que entregar alguma coisa à noite, fim de semana, então é o preço a se pagar. Você não recebe muito como uma empresa internacional ou como uma empresa mais sólida aqui no Brasil, você não recebe benefícios, principalmente como de PES, plano de saúde, vale alimentação, sei lá, mas você ganha muita experiência, tá? Então, se você conseguir passar 6 meses, pelo menos 1 ano numa startup, pode ter certeza que você evoluiu pelo menos uns 3, 4 anos na sua carreira, pelo tanto de coisa que você lida e pelo tanto de problema que você aprende a resolver, tá? A gente tem o programador de jogos. O programador de game hoje está muito em alta. Não é um dos mercados mais populosos, tá? E aí isso você pode checar, por exemplo, na live de linguagens que mais bem pagam que a gente fez aqui. É só ir lá no ao vivo pesquisar linguagens que mais pagam bem na gringa aqui no canal e você vai ver as linguagens que mais pagam bem. Programador de jogos hoje não é um dos mercados que está mais em alta, tá? Não são as linguagens ou o requisito que o mercado está pedindo muito. Mas hoje a gente tem muita vaga para programador de jogos. Eu vou deixar aqui do lado também algumas vagas e a query para vocês pesquisarem aí a linguagem de vocês e quanto o mercado internacional tem, principalmente, mas não é um dos mercados que mais estão em alta, consequentemente não é um dos mercados que vai pagar melhor aí, mas o programador de jogos também tá mais ou menos nessa faixa, você consegue tirar um bom dinheiro se você entrar numa empresa grande. Isso requer mais anos de estudo, isso requer você estudar mais, você correr mais atrás, e tem também aquelas pessoas que falam, olha, eu vou fazer a minha empresa, olha, eu vou fazer o meu jogo, e aí ele vai dar muito certo. Pode ter certeza que é muito provável que alguém já teve uma ideia melhor, ou semelhante à sua e já está lançado há muitos anos, então é muito difícil a concorrência. Às vezes você quer criar uma coisa nova, às vezes você quer fazer uma parada nova para gerar mais dinheiro, mas a concorrência já criou mais, a gente já tem alguma ideia disso no mercado, e aí é mais difícil você conseguir sobressair. Tanto em questão de investimento e de publicidade, porque para você lançar um aplicativo, você não requer só esforço, mas você requer investimento de
Google Ads, investimento de publicidade para o seu aplicativo ser mais visto e mais pessoas usarem e te retornar. Então você precisa dar primeiro para depois receber o lucro. Por isso que se torna tão difícil também. E a maioria dos desenvolvedores de aplicativo que querem ser autônomos, querem fazer o aplicativo sozinho e pensar que ele vai dar certo, que ele vai popularizar, vai ganhar muito dinheiro, eles acabam desistindo, tá? E tem também o criador de conteúdo, tem muito programador aí, a gente vê, por exemplo, o Lucas Montano, o Chorume Dev aí, eu até que crio conteúdo aqui para o YouTube, crio conteúdo para o Instagram, para o TikTok, fazendo conteúdo sobre, eu pelo menos faço sobre vagas, sobre como você consegue alavancar a sua carreira, como você consegue passar nas entrevistas, mas você vê muito programador como esses aí, como Montano, como Chorume Dev aí, fazendo conteúdo de programação, fazendo conteúdos relacionados à programação. E hoje, conteúdo, se você pesquisar para o Lucas Montano, se você perguntar, por exemplo, para o Chorume Talks lá, para o Chorume Dev, você vai ver que o conteúdo ele não é uma coisa que dá muito dinheiro, tá? Eu aqui, pelo menos, você vê que o meu canal atualmente ele está com 3 mil inscritos aí, bateu recentemente, eu não tiro nada aqui no YouTube, Instagram, TikTok, também não tiro nada. Eu tenho 12 mil seguidores lá no TikTok. Se você olhar meu saldo lá, tá que eu fiz $1 em todos esses meses aí, nesse ano inteiro, criando conteúdo. Então, programação, a verdade é que é um nicho muito pequeno. Consequentemente, você não vai ter muita visualização, consequentemente, você não vai ter tanta notoriedade, apesar de ser um nicho que está crescendo, ser um público que está crescendo muito, mas se você for entrar na programação para ganhar dinheiro, é melhor você ir falar da vida dos outros, fazer canal de fofoca, fazer outra coisa, fazer canal de trollagem, porque aí você vai ter muito mais notoriedade, você vai abranger um público muito maior. Se você quiser falar de alguma coisa técnica, ensinar programação, não entra nessa achando que você vai ganhar dinheiro, porque você não vai, tá? E olha, um recado final para você que quer entrar na programação, quer entrar nos códigos aí para ganhar dinheiro, para fazer uma grana, para conseguir fazer uma reserva para você. Principalmente, não ache que programação é um jogo do tigrinho, tá? Não ache que programação ele é a Blazer, que você vai entrar, vai colocar sua grana lá e você vai fazer não sei quantos R$1.000, tá? Não é assim. Principalmente num resultado muito, muito rápido. Geralmente uma pessoa que entra na programação, vamos botar num exemplo mais prático aí, uma pessoa que entra na minha teoria da operação Código de Ouro, migrando de carreira, eu faço um mapa para ela sobre os requisitos que o mercado está pedindo, eu falo assim, olha, agora você tem que estudar isso, agora você tem que fazer projetos pessoais em cima dessas tecnologias que o mercado está pedindo para a gente conseguir adicionar essas palavras no seu LinkedIn, para a gente conseguir fazer o pilar de projeção que eu ensino aqui no canal bom no seu perfil, para você ter um perfil todo alinhado, cair no radar dos recrutadores e a gente começar o pilar de expansão de conexões para levar a sua relevância mais para cima no LinkedIn e você começar a receber mais propostas, tá? Mas isso demanda tempo, isso demanda às vezes depende muito do tempo do aluno para ele conseguir fazer esses projetos. Então, às vezes, eu preciso que ele tenha pelo menos aí uns 10 projetos no portfólio dele, 10 projetos diferentes, sejam projetos pequenos, calculadora, uma carteira ali que calcula os seus gastos de entrada e de saída no mês, um jogo da velha, qualquer coisa, mas usando as tecnologias que o mercado está pedindo, tá? E isso depende do tempo de cada aluno. Tem gente que tem muito tempo, faz isso em 2, 3, 4 semanas, tem gente que tem pouco tempo, faz isso em 2, 3, 4 meses. Então depende de cada um para a gente conseguir alavancar esse perfil, esse aluno e conseguir fazer ele trazer propostas para treinar a entrevista e pegar a vaga. Então depende muito de cada um. Mas não entra achando que em 6 meses você vai estar ganhando 5, 6 mil reais, não entra achando aí que, poxa, você vai pegar um salário de 20, 30 mil reais aí, 2, 3 mil dólares de cara, porque você não vai, é muito difícil você ir. Com os alunos da Operação Código de Ouro, estatisticamente é rara, é muita exceção você pegar o primeiro trampo internacional. A gente tem casos aqui, por exemplo, mas colocando numa estatística de, sei lá, de até hoje uns 40, 50 alunos que a gente conseguiu fazer eles alavancarem de carreira e chegarem no mercado internacional, dependendo do objetivo deles, poxa, um conseguiu chegar no mercado internacional de primeira. Então, tenha em mente isso, vá com cautela e escolha uma linguagem, uma área que você gosta. Porque lá no futuro,
Se você não pegar alguma coisa que você gosta, você vai se ver tendo que estudar aquilo, você já não gosta daquela linguagem, daquele framework, e você vai ter que ficar aí convivendo com aquilo, sabendo que outras linguagens que você poderia ter experimentado, ter curtido, outras áreas, por exemplo, segurança da informação, Red Hat, Blue Hat, Data Science, UI, UX, QA, o que for, você migrando para outra área, você ia curtir mais do que a área que você está. E aí você se vê numa encruzilhada de, poxa, ou ter que estudar, fazer o caminho todo de novo em outra área, ou então permanecer ali numa coisa que você não gosta, até pegar um trabalho, ficar naquilo que você não gosta e aí migrar de área. Então, comece certo, pelo que você curte, experimenta, olha, vê o que você gosta para aí você ir para cima. Não adianta nada você querer escolher as linguagens que mais tem mercado, para aí depois as linguagens que mais tem mercado você não curtir e aí você não conseguir ir para frente, porque não é uma coisa que você gosta de estudar. Show de bola? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que isso tenha agregado na sua vida profissional, principalmente, que tenha feito você um profissional melhor esse tempo que a gente passou junto. E, poxa, curte aqui, comenta o vídeo, dá um up, comenta um ponto, alguma coisa assim, que ajuda muito a entregar esse vídeo. Como eu falei para você, não ganho dinheiro nenhum com o YouTube aqui, mas ajuda muito a passar essa mensagem, a ajudar outras pessoas. Então comenta aqui, curte e, poxa, compartilha se você tiver um grupo, alguma coisa de dev aí, porque vai ajudar muito e essa mensagem pode ajudar outros devs que estão entrando na área só pela grana, para não se arrependerem lá na frente na carreira. Show de bola? Eu vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigado por você acompanhar.